Eles já foram mais de 10 milhões, hoje são 900 mil. Os indígenas do Brasil sofrem há séculos com invasões, perseguição e preconceito. A história e a luta desses povos nativos ainda são desconhecidas de grande parte da população. O ponto de vista de hoje fala sobre a questão indígena. Ailton Krenak, ambientalista e líder indígena, inicia a discussão com uma importante mensagem. No Brasil, nós reunimos povos de todos os lugares do planeta Terra. Nós ainda podíamos nos constituir numa nação e um dia ser um país de verdade. Mas com o povo originário daqui, vivo, não precisa acabar com a gente. Para a historiadora e antropóloga Niminon Pinheiro, a contribuição indígena precisa ser respeitada e valorizada. Siga o indígena. Se você quiser que o Brasil seja o melhor país do mundo, siga a ética indígena. A estudiosa de línguas indígenas, Águida Aparecida Gava, alerta para atenção especial aos mais jovens. Eu acho que é fundamental o respeito e a atenção à criança e ao jovem indígena. Esse jovem precisa encontrar respaldo, não por ele ser outra pessoa, ou por ele estudar mais ou não, mas pelo indígena que ele é pela recuperação da sua identidade, pela construção do que ele traz, de toda a sua ancestralidade. Nesse ponto de vista, a gente falando sobre a questão indígena. Quem está aqui com a gente é o professor, escritor, ambientalista, o Ailton Krenak. Professor, uma honra receber o senhor aqui. Professor, o senhor é do povo Krenak. Conta pra gente, esse povo se localiza em qual região do Brasil? Quantos são hoje em dia? O que a gente pode saber do povo Krenak? O povo Krenak só tem essa identificação, né, esse etnônimo, nos últimos 80, 100 anos. Antes, nós nos nomeamos de Burum. Burum é seres humanos. Certo. E do tempo em que nós ainda tínhamos o nosso território livre, que é uma faixa entre os rios São Mateus e o Rio Doce, esse corredor entre o Rio Doce e o São Mateus, é uns 500 quilômetros de faixa territorial que vem das serras de Minas até o litoral do Espírito Santo, chega no oceano. Então, os nossos antepassados, eles iam no litoral e voltavam para as serras, Serra do Espinhaço, aquelas montanhas que vão dar caminho lá para Diamantina. Isso aí era um território de circulação. Nós não tínhamos aldeia fixa. Os Krenaks eram pensados como um povo com grande mobilidade. Tinha gente que achava que a gente era nômade. Nós não somos nômades. Por ser caçador-coletor e não ter atividade agrícola, a gente não tem agricultura. Krenak nunca foi chegado em agricultura. São caçadores-coletores. Precisavam de uma grande extensão de floresta para as famílias terem o tempo inteiro comida, remédios de dentro da floresta e espaço para criar, para viver. Essa experiência de viver como um povo livre, ela foi interrompida quando o Dom João VI chegou com os portugueses aqui fugindo da Europa, se estabeleceu no Rio de Janeiro e liberou a entrada dos colonos na floresta do Rio Doce, que era interditada. A floresta do Rio Doce não era uma área aberta para colonização até 1810, 1815, por aí. E daquela década para frente, os colonos foram incitados a botar fogo na floresta do Rio Doce, igualzinho a gente está assistindo agora na Amazônia. E transformou o território do povo Krenak num lugar de disputa sem fim. Eu nasci na década de 50. Quando eu nasci, o povo Krenak já tinha sido exilado 2 vezes. E numa dessas, muitas famílias Krenak foram retiradas de lá e trazidas aqui para o interior de São Paulo para conviver com os nossos parentes Caingangue, que já tinham sido reduzidos e estavam vivendo num pequeno aldeamento que ainda
não chegava nem a constituir uma terra indígena. Era uma espécie de confinamento dos povos indígenas para eles irem desaparecendo no meio da colonização. E os Krenak sofrem até hoje esse assédio, né, que agora é feito por outros meios, não por aqueles colonos. E ao longo do programa a gente vai ter a oportunidade de retomar esse assunto, né? Hoje a gente tem como mensurar quantos Krenaks? Ao menos na região. Ao menos na região de Minas? Na nossa terra indígena do Rio Doce, lá no Médio Rio Doce, municípios de Resplendor, Conselheiro Pena e Aimorés, que fazem a divisa com o nosso território, são três municípios ao entorno do nosso território. Nós temos 136 famílias. E nós contamos famílias porque nós constituímos comunidades que só vivem, só concebem a ideia do sítio, do território, como coletivos. Para os brancos deve ser complicado entender isso, porque os brancos, cada um tem uma fazenda, um sítio, e uma família é dona de um sítio, uma família é dona de uma fazenda. Lá é um povo que habita um território. E é uma reserva muito pequena, ela tem 4.000 hectares, desde que ela foi criada em 1920. Vai fazer 100 anos, o ano que vem, que o governo estabeleceu essa área para os Krenak sobreviverem na margem do Rio Doce, como se a gente tivesse em extinção. Porque você só pode imaginar um lugar confinado para alguém que está em extinção ou que você pretende extinguir em algum tempo. Aqui conosco hoje também a professora Nímena Pinheiro, ela que estuda as terras indígenas aqui do Noroeste Paulista. Professora, e pensando aqui na nossa região, quais eram os povos, os nativos desse entorno nosso aqui? Essa nossa região, até por volta de 1850, ainda era de domínio, vamos dizer, de conhecimento dos povos indígenas daqui, que naquela época, até 1850, era principalmente os Guarani, os Oti e os Caingangue. Mas com a Lei de Terras de 1850, que começou a registrar as propriedades no interior de São Paulo por conta do café que estava vindo para cá, então houve uma correria dos não índios, né, de vir para cá e se apossar da terra deles. Aí, então, também aqui houve uma perseguição que durou por volta de 80 anos sobre esses povos indígenas, e os que, vamos dizer, os Guarani sofreram muito, mas eles ainda mantinham uma relação com os não índios, então eles sofreram mais de epidemias, doenças, assim, e foram confinados na região de Bauru, onde hoje é Nimoendaju, Copenoti. Os Caingangue, que eram muito parecidos com os Krenak, caçadores-coletores, e que habitava a região assim sul do Rio Grande, leste do Rio Paraná e norte, e até o sul da Argentina, até o sul do Brasil, norte da Argentina. Os Caingangue, eles resistiram por 80 anos, foram perseguidos, foram envenenados com vírus de sarampo, que era deixado nas trilhas. Também era colocado o arsênico nas fontes de água limpa que eles bebiam. E foi essa guerra camuflada até que em 1900... Inclusive tem até um mapa que vieram, né, o governo mandou para identificar a área, e está dividido certinho, fala terrenos desconhecidos, que é a área dos Caingangue. Então não era desconhecidos, era desconhecido do governo. Sim. Na verdade, ali eu tenho documento que os Caingangue falam das lagoas, das árvores, das castanhas, da caça da anta, de todos os animais que viviam ali. Então não era um terreno desconhecido, né? E aí, quando eles entraram aqui, os Caingangue foram cerceados nesse pequeno espaço, e as terras que eles mais habitavam, que eram terrenos, por exemplo, a região de Promissão, Lins, se tornou do café, maior conhecida do café, Cafelândia, né, Marília, e os Caingangue foram para Invanuíri, Icatu,
onde a terra é arenosa, pedregosa e é difícil de... para nascer alguma coisa tem que investir muito. Então, eles foram colocados, vamos dizer, à margem, né? E o sistema, governo, propriedade privada, invadiu a área e colonizou. Quem colonizou e dividiu foi principalmente um político chamado, na época, Lélio Pisa. Tem ruas no nome dele, o prefeito de Bauru, Manuel Bento Cruz. Então, essas pessoas, com seus capangas, eles entraram, por exemplo, Lélio Pisa, ele tinha um irmão que era dono de uma companhia de colonização. Então, enquanto político, ele incentivava as invasões e o irmão dele administrava a divisão do terreno. E o preço daqui do Alqueire, quando os caingangues estavam livres, era baratinho. Quando eles cercearam, que o SPI da época conseguiu, foi criado para dominar os caingangues e localizá-los, né? O preço triplicou, assim, multiplicou. E a gente considerando essa região hoje, qual que é a população indígena que habita essa região? No estado de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente tem quase 900 mil indígenas. Em São Paulo, temos por volta de 41 mil. Desses 41 mil, metade vivem nas cidades e metade vivem em aldeias. Agora a gente fala também com a Águida. A Águida também tem um trabalho ligado à questão indígena, um trabalho em linguística. Águida, a gente falou aqui de territórios, mas o seu trabalho se aproxima muito dessa questão também. Língua é território? Explica pra gente essa relação. Então, nós temos hoje no Brasil, completando, né, são 817 mil indígenas, só que desse montante todo, 300 mil já estão nas cidades. Quando ele vai para a cidade, ele perde um pouco da língua dele, né? Então, e ficam marginalizados. A questão da língua, ela é importante desde o princípio porque ela faz parte da identidade. Então, o indígena não é só a pele, ele é a língua, ele é a terra. São os pontos centrais para ele, né? Aí o que acontece? Em 1970, quando começa o regime militar, a primeira coisa que é cerceada do indígena é o idioma. Então, eles foram proibidos de falar o idioma. Então, eles eram levados para assentamentos, para aldeamentos. Nesses aldeamentos, existia um religioso, né? Eram uma espécie de quartéis e eles não falavam a língua deles. Eles só poderiam falar o português. E as escolas eram escolas de filhos de militares, com colonos e com os indígenas. E os indígenas também deveriam se adequar à fala do português. Então, essa geração que nasce de 65 a 70 e vai para a escola, eles são proibidos de falar a língua. E passam muito tempo sem falar a língua. Então, todo indígena que teve o contato e que recebeu essa questão do aldeamento nessa época, ficou proibido, né, de falar a língua. Quando ele volta a falar, é uma reconstrução da língua. Então, por exemplo, o povo Bororo hoje, ele busca as raízes dele para fazer uma reconstrução da língua. Então, o ancião hoje na aldeia, ele é um ser muito importante, porque é ele que traz esse resgate. O povo Mutina também está tentando resgatar a língua. Eles foram os que mais perderam, porque nesses aldeamentos puseram indígenas de várias etnias junto com eles, né? Então, foi um projeto fazer com que eles perdessem a língua. Para perder a língua, perderiam também a questão da identidade. Só que o indígena, ele é indígena indiferente da língua, ele tem aquele sangue, ele é um indígena. E essa conscientização que é importante buscar principalmente para esses indígenas que estão na cidade, em subempregos, né? Porque ele se desligou da terra e se desligou do idioma, então ele busca pela identidade e vive numa subserviência, comumente. Professora Ailton, a gente estava falando sobre os vários povos indígenas e a narrativa quase que é a mesma de perseguição e de extinção. Qual que é o impacto, por exemplo, para o povo Krenak de ver pessoas
do seu povo sendo deslocado para outras regiões. Como é que fica depois esse intercâmbio, essa conversa entre os Krenak de lá e os que vieram aqui para São Paulo, por exemplo? Vamos imaginar que na década de 50, 60, a distância entre o interior de São Paulo e o interior de Minas era muito maior, né? E nós chegamos a ficar 50 anos sem ver uma pessoa que saiu de lá e que foi trazida para aqui, para o Vanuíri, e que foram trazidos para cá, e a gente não sabia para onde eles tinham sido levados, porque quando o SPI tirou eles de lá, da nossa terra, como uma punição, eles foram levados para lugar ignorado. E para prisão em Minas. E os parentes não ficavam sabendo para onde aquele menino, aquela moça foi. E nós chegamos a ter pessoas perdidas durante 40, 50 anos, que a gente não sabia se estava vivo ou morto. A descontinuidade dessa política do governo brasileiro, a descontinuidade dela com relação ao que fazer com o povo indígena, ficava parecendo um morde e assopra. Né? Tinha hora que tinha um governo menos agressivo e hostil, aí eles permitiam que demarcasse um território, que as famílias se rearticulassem ali, se reunissem de novo. Daí a pouco vinha uma outra violência. Isso é para a gente não se esquecer, gente, que a história do povo indígena é uma história de invasão. Nós sofremos uma invasão e ela não parou. Para vocês, meus amigos que são de origem diferente do povo originário daqui, vocês vieram de outros continentes para cá. Em alguns casos vocês vieram voluntariamente, em outros casos vocês vieram também forçados. Quem veio forçado para cá tem mais facilidade de entender a tragédia que é a vida do povo indígena dentro do Brasil. Quem veio para cá voluntariamente veio como colono. E ele veio exatamente para acabar com a gente. Não tem outra conversa, não adianta a gente disfarçar essa conversa. Teve o povo que veio da África trazido à força para cá, e vieram os colonos brancos para cá para ocupar isso aqui. Os portugueses, os italianos, e é muito significativo que essa região, aqui é o Noroeste, né? Que a região do Noroeste paulista, ela tenha sido aberta por um sobrenome italiano, Pita. Porque foram os italianos que foram jogados para aqui para abrir as lavouras de café e fazer a riqueza de São Paulo em cima das terras dos índios. Se a gente fosse fazer uma conta, São Paulo deve tudo para o povo indígena e deveria ter mais respeito com a gente. Os Krenak que eu contactei aqui, só para completar, assim, eu conheci 3 irmãos e que a gente se uniu na defesa dos interesses indígenas aqui da região, que é a Lia, o João e o irmão mais novo, Mário. A mãe deles falava quando eles eram crianças, não fala língua. Não fala língua porque senão o fazendeiro vai te bater, senão o SPI, a FUNAI vai te punir. Não fala língua, não podia falar língua. Então, a reconquista da língua na década de 90, de 80, final de 80, 90, e depois a educação indígena na escola, né, a educação formal indígena, foi o que sustentou a recuperação da fala na língua, na oralidade da língua indígena mesmo, né? Era isso que eu queria complementar, da luta dos Krenak aqui, né? Ilhados até aqui, né? Dentro da família você tinha que... Porque a mãe não queria que os filhos sofressem o que ela sofreu e os irmãos dela sofreram. E até hoje, assim, no meio dos adolescentes indígenas, eles têm medo de falar a língua deles e sofrerem preconceito. Sim. Então eles falam entre eles, mas se você chegar e falar, não, eles não querem falar. Eles querem falar o português. Ainda fica essa marca. Ou o inglês. Fica, é como nós, que é chique falar inglês. Logo. Né? É bonito quem fala inglês, não português. Eles têm a mesma visão. Eu conheci um grupo indígena que a gente foi lá para trabalhar na escola indígena e eles falaram, por que eu vou aprender o português se você quer aprender inglês? Então eu quero aprender direto inglês. Exatamente. Vamos fazer um intervalinho agora, Matheus? É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e volta na sequência. Não saia daí. Fique com a gente.
Ninguém da família pensava que a Deg iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Nesse ponto de vista, a gente falando sobre a questão indígena, a professora Nímeno Suzel está aqui com a gente. Professora, a gente falou no bloco anterior do SPI. A gente traçar mais ou menos esses marcos históricos de quando que ele foi criado? Foi no começo do século passado, é isso? Foi por pressão externa? Foi por pressão externa e também por uma teoria externa que foi adotada pelos brasileiros, que é o positivismo, que conforme a gente estava discutindo aqui, né, Ailton, o positivismo ele previa que os indígenas um dia chegariam a ser evoluídos como os brancos. Então, os positivistas eles tinham uma intenção boa, né, ao criar o SPI. O Serviço de Proteção ao Índio, né? E Localização dos Trabalhadores Nacionais. Então, no início, ele tinha esse nome longo que era... Então, Serviço de Proteção aos Índios, imaginando que o índio era uma criança ainda que precisa ser protegido, né? E Localização dos Trabalhadores Nacionais, porque a intenção era transformar o índio em trabalhador braçal nacional pago com pouco dinheiro, não em um proprietário de terra, dono do subsolo, da solo, da mata, que ele era o dono, mas sim de um pobre miserável na periferia da cidade. Ele se recusa a aceitar esse trabalho e essa subserviência, né? Sim, a inteligência e a cultura, porque é graças à educação indígena que vê o ser humano como parte de um ambiente muito lindo que é a Terra, um ser vivo que é a Terra, e o ser humano é um a mais. Então, o indígena, ele vê a natureza, ele vê a sociedade, ele vê as pessoas com um olhar, vamos dizer, horizontal. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos de um mesmo organismo. Né? Ele se vê pertencente ao organismo Terra. Ailton, a gente falou aqui do SPI, mas e quando vem a Constituição de 88? Essa ideia muda ou muda só no papel? Como é que você avalia a questão indígena no documento? Na verdade, muda antes um pouco da Constituição de 88. Com a crise política que nasce exatamente do abuso que esse serviço de proteção aos índios vinha fazendo nas regiões mais afastada do país, e mesmo aqui no Sudeste, abusos como uma agência que era do Estado brasileiro, arrendando as terras que ele deveria proteger para fazendeiros, para atividades madeireira, garimpeira, qualquer outra atividade econômica, e os servidores públicos levavam uma propina para deixar os colonos invadir as terras dos índios. Isso virou um escândalo a partir de uma investigação que um homem do Ministério Público naquela época, ele foi designado para produzir um parecer para a Presidência da República e o Congresso, na época, era para ele produzir um parecer sobre como é que o Estado brasileiro estava tratando os índios. Esse relatório, que ficou um tempo desaparecido, ficou com o nome de Relatório Figueiredo. O Relatório Figueiredo é desse senhor, esse promotor que andou o Brasil
foi em todas as sedes administrativas do SPI e descobriu que tinha uma organização criminosa fazendo a matança dos índios e a distribuição das terras dos índios com os grandes fazendeiros, que as grandes propriedades rurais do Paraná, Santa Catarina, interior, aqui no Noroeste Paulista, no Mato Grosso, entrando no Mato Grosso e Goiás, eram todos registros fajuta feitos pelo SPI, fazendeiros corruptos, para virar dono da terra dos índios. Essa situação prevaleceu até o final da década de 70 e 80, quando foi criada uma comissão para implementar uma nova política do governo brasileiro para os povos indígenas, e esse documento que foi produzido, ele criou uma comissão, não tinha agência nenhuma, extinguiu o SPI, foi um escândalo, teve uma comissão parlamentar de inquérito, no fim ninguém foi punido de nada, os índios é que foram punidos 2 vezes, porque já tinham sido roubados, eles já tinham sido esfolados, agora eles ainda tinham que ser humilhados com o fato de terem os seus territórios que foram roubados, legitimados pelo Estado brasileiro, que deu certidão, deu escritura para essas grandes terras roubadas. E na Constituinte de 88, eu já estava mais ativo na vida brasileira, participando de debate, e eu tive a oportunidade de discutir com muitos parlamentares, que alguns ainda estão vivos hoje, o tema. E uma das personalidades mais interessantes nesse debate daqui de São Paulo foi o Mário Covas, Ulisses Guimarães, Mário Covas. Esses senhores que tinham um mandato parlamentar, eles contribuíram muito para a gente sair daquele ponto morto que estava a política indigenista e avançar para os princípios que estão no capítulo dos índios na Constituição, o 231, o 232, e são artigos da Constituição brasileira que fixam pela primeira vez o reconhecimento do Estado brasileiro a essa condição histórica dos povos originários, de que onde eles estiverem habitando e estando vivos, que aquele território a União tem que respeitar, tem que demarcar, estabelecer o prazo para isso, a época. Foram 5 anos. 5 anos de prazo e já nós temos 30 anos que essas terras não foram demarcadas. A maioria delas não estão demarcadas até hoje. Se a gente considerar que ao longo desses 30 anos teve muito entrevero político entre os vários mandatários, né, daqui dessa república, porque tem hora que a gente está indo para um lado, tem hora que a gente está indo para o outro, então é esquizofrênico. Então, o povo indígena já entendeu que o branco é esquizofrênico, isso aí a gente não tem dúvida sobre isso. A gente está querendo ver como que nós vamos escapar dessa esquizofrenia deles. Professor, existe algum levantamento de quantos povos nativos habitavam o Brasil quando o português chegou, para chegar nesse número agora de 900 mil? Olha, é consenso que tinha cerca de 1.100 diferentes localidades com língua, com distintas formações culturais aqui no continente, nisso que é um continente. Sim. O Brasil não é um país, né? O Brasil é um continente. Ele pega daqui da América do Sul e vai até o Caribe. As pessoas às vezes não sabem disso. Ele é uma imensidão. Então tinha povos de várias matrizes culturais com 5 troncos linguísticos distintos. O tupi, que todo mundo sabe que fala que existe o tupi, é a língua que as pessoas pensam que é a língua de todos os povos indígenas. Tupi é um tronco linguístico. G é outro tronco linguístico. Caribe, outro tronco linguístico. Aruac, outro tronco linguístico. Me ajuda que ainda tem línguas. A Águida que estudou. O Krenak, que faz parte das línguas isoladas. Então tem os 4 troncos e as línguas isoladas. Sim. Então, alguns linguistas atribuem a macro-G, né? Eles falam que os Krenak são macro-G e a família é Aimoré, né? Isso. Uma família linguística. Quando a língua se distancia muito uma da outra, então a gente não pode colocar ela no mesmo tronco linguístico. Então há várias
situações no Brasil, vários povos que não se encaixam nem como tupi, nem tupinimondé, não se encaixam nesses troncos, nem como gênero. Mas é uma variante de tupi. É uma variante. O que é importante também a gente pensar é que a língua, esses mais de 1000 que tinha quando entrou, o Brasil foi invadido, cada uma dessas línguas representa uma perspectiva e uma visão sobre o planeta, sobre o ecossistema, sobre as plantas, uma medicina, uma comida. Por exemplo, a mandioca dos Terena, ele faz o riri, que parece uma pamonhinha. Os Caingangue faz o yamin, que é o pão de milho, né? Os Krenak faz a tapioca, o beiju, torce lá, né? E faz aquela coisa gostosa para comer com mel. Então, a batata doce. Imagine que atrás de cada língua nós temos a vida, né, borbulhando, florescendo. Águida, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou aqui dos troncos linguísticos e das visões que tem a partir da própria língua. Você fez um trabalho que era uma plataforma, uma forma de criar um dicionário, fazendo essa relação das línguas indígenas. Explica pra gente como é que foi esse trabalho e também como é que foi a questão que a gente tinha até conversado antes. Você tinha proposto uma classificação inicialmente e depois modificou essa classificação. Eu comecei com um trabalho aqui na Unesp, que foi no doutorado, e eu selecionei 6 línguas de troncos distintos, né? Sem muita proximidade, 6 línguas indígenas, e busquei os animais, os termos dos animais para aquelas línguas. Então, gavião para todas, onça para todas. E nesse trabalho eu fiz uma divisão assim, vou colocar mamíferos, aves, né, répteis, e fiz essa divisão e fui trabalhando. Isso começou em 2007 e a gente vai amadurecendo, né. Aí no final do trabalho eu falei, mas espera aí, que divisão é essa de mamífero? Isso aqui é a minha divisão. Eurocentrista, né? É a minha divisão. Não, aí eu escolhi um povo, na época ele, pela questão espiritual, pela questão assim, da língua ainda muito forte nas aldeias, é o povo Zoró. Então aí eu volto no povo Zoró para descobrir. Isso em que região, por favor? A gente entra por Rondônia, mas eles estão assim, na divisa entre Mato Grosso e Rondônia. A aldeia tá em Mato Grosso, mas a sede deles, a cooperativa, que eles trabalham com castanha do Brasil, a sede deles está em Ji-Paraná. Então eles estão muito próximos ali, eles circulam nessa área. E aí, quando eu cheguei lá, eu quis saber como vocês diferenciam os animais? Sim, a gente diferencia os animais que os que pulam, os que sobem em árvore, os que nadam, os que voam, e cada um, a partir desse movimento, ele vai para uma família. Por exemplo, o mosquito, o morcego e o pernilongo são da mesma família, porque ambos chupam sangue. Então eles fazem uma divisão diferente dos animais, então eu fui buscar essa divisão. Então o trabalho era um trabalho dirigido no doutorado para crianças não indígenas, para conhecer os termos indígenas. Então ela clicava lá, eu quero um animal mamífero que tenha rabo, que tenha pelo. Aí então ela só colocava essas alternativas com cliques. E aí o sistema dava para ela, pode ser uma onça, pode ser uma jaguatirica, e os termos nas 6 línguas indígenas. Então essa era a proposta. Ele chama dicionário onomasiológico, que quer dizer que ele busca a partir do significado, né? Então eu vou buscar todas as características. Entendi. E aí ele vai me devolver o nome, porque a gente pega o semasiológico, que seria onça, animal, peludo. A descrição. A descrição. Ali, né? Então eu pego todos esses itens. Então aí eu busquei, nessa segunda parte do estudo, eu volto então com o povo Zoró para saber qual é a classificação e o que ele pensava de cada animal. Então, quando eu falo com uma criança não índia, que ele fala assim para mim, eu gosto da onça. O que a onça faz? A onça, ela é branca e preta, ela é brava, ela é
eu acho bonita, ela tem um urro, a criança vai falar isso. Aí você vai, então eu voltei para a aldeia e falei para eles, o que é a onça, né? Olha, a onça é um animal fedido, a carne dela não serve para consumo, é um animal maior, né? O termo maior também é uma característica. Então, há um grupo de animais denominado maior. Maior é a onça, maior é a sucuri, né? Então, eu fui buscar o que era o valor semântico de cada animal para eles. Então, eu volto com uma posição totalmente diferente. E aí, sim, voltada para a criança indígena. Para que quando ela... Eu acho que o trabalho do linguista é esse, é resgatar a língua, anotar a língua, para que o próprio professor indígena depois possa rever esse trabalho e esses termos. Muitas vezes, quando a gente está numa aldeia, acontece isso, eles buscarem a literatura que o branco fez, para buscar um termo que ele já não se recorda. Pela época que eles passaram sem poder falar nada sobre a própria língua. Professora Nime, não queria complementar? Sim, é interessante que, frequentemente, o brasileiro, ele despreza o conhecimento e a sabedoria indígena. Mas alguns estrangeiros vêm aqui e valorizam, vão lá, moram com os índios, anotam. Por exemplo, Pierre Clastres, né, viveu 20 anos com os Guarani. E recentemente eu li um artigo que o Linneu, que é o famoso que fez aquela classificação dos mamíferos, gênero, espécie, tudo, que é um europeu, ele usou para criar a classificação dele o estudo de um outro colega dele europeu que havia vivido no Brasil com os índios Tupi de norte a sul. Mas o Linneu, que era amigo dele, pegou o trabalho dele, onde os Tupi de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas os Tupi do Rio Grande do Norte também tinham uma classificação de animais, plantas e do cosmos, das estrelas, que ia muito além das classificações que os europeus conheciam. Então, a tabela Linneu, usada até hoje na biologia, ela é também um produto do conhecimento indígena que foi até lá, que poucos reconhecem. O povo Bororo, que é um povo que eu também trabalhei, desenvolvendo um projeto de educação, eles conhecem estrelas da Via Láctea e já tem, a Via Láctea para eles é uma garça branca, né? E eles têm tudo isso escrito e tal. Na verdade, muitas estrelas foram descobertas depois, dado o nome depois, mas já estava mapeada na constelação. Mais intervalinho, Matheus? É isso mesmo, a gente faz um breve intervalo e volta na sequência. Quem tem diabetes sabe que precisa ter um cuidado especial com a alimentação, já que o excesso de glicemia no organismo, provocado pelo alto consumo de carboidratos, pode provocar uma série de complicações para a saúde. Mas afinal, você sabe quais são os alimentos permitidos e os proibidos? Tire todas as suas dúvidas agora sobre este assunto. Pessoas com diabetes são totalmente proibidas de comer doces. Verdadeiro ou falso? Falso. O açúcar é apenas um tipo de carboidrato, mas eleva a glicemia rapidamente, além de não ter nenhum valor nutricional. Por isso, os doces não estão proibidos, mas devem ser consumidos com moderação. Diabéticos podem consumir frutas, até aquelas que têm sabor bem doce. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Não há fruta proibida para quem tem diabetes. Até mesmo as frutas que aumentam a glicemia mais rapidamente, como o melão e a melancia, não são proibidas. Mas atenção, o mais importante é controlar o tamanho da porção. Coma uma fruta média por vez ou porção picada de em torno de 150 gramas. Bebidas alcoólicas são proibidas para as pessoas com diabetes. Verdadeiro ou falso? Falso! As bebidas alcoólicas não são proibidas para pessoas com diabetes, mas o consumo deve ser moderado. A recomendação é até 1 dose por dia para mulheres e até 2 doses para homens. Para quem usa insulina, é importante monitorar a glicemia e ingerir algum carboidrato junto com a dose. Assim, não haverá risco de hipoglicemia pelo consumo do álcool. Os carboidratos são os grandes vilões para quem tem diabetes. Verdadeiro ou falso?
Falso. O que se deve observar é a quantidade de carboidratos na mesma refeição. Com um consumo moderado, é possível manter o índice glicêmico adequado. Pessoas com diabetes podem consumir alimentos dietéticos livremente, já que têm baixa concentração de açúcares. Verdadeiro ou falso? Falso. Há casos em que a retirada do açúcar requer inclusão de outro carboidrato ou nutriente, podendo manter teor final semelhante de carboidratos ou até mais quantidade de gorduras totais. Se você não sabe ainda se tem diabetes, basta realizar um teste muito simples, que é feito com apenas uma gotinha de sangue. Com 3 minutos de espera, já é possível saber se há alteração na taxa de glicemia. Tanto o exame como o tratamento, caso o diagnóstico seja positivo, são oferecidos gratuitamente pelo SUS. De volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre a questão indígena. Quem está aqui com a gente é o professor Ailton Krenak, que entra para a história do Brasil, faz parte da história do Brasil como um dos mais belos momentos do ativismo. Estava lá em 87, 88, durante a feitura dessa nossa Constituição, na Assembleia Constituinte, pintando o rosto de preto em protesto com relação à situação do indígena. E como é que está hoje? Como vai a situação do indígena? E um panorama, o que o senhor vê para frente do futuro, a questão do indígena? A Constituinte de 88, ela foi, eu mencionei agora há pouco, ela foi o evento que marcou a passagem histórica da relação do Estado brasileiro com as sociedades indígenas, onde pela primeira vez uma Constituição anunciava que os povos indígenas estavam entre nós, aqui constituindo a sociedade brasileira, para ficar. Então, pelo menos, era uma declaração de boa vontade que não foi seguida da ação, né? Teve um breve período ali, assim, digamos, de transição entre a Constituinte de 88 e o final da década de 90, quando os próprios constituintes que escreveram esse documento começaram a trair o documento, como fez o Nelson Jobim, que foi constituinte em 87 e que depois virou ministro. Ele foi ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso e durante o mandato do Fernando Henrique Cardoso ele produziu o primeiro tiro contra a Constituição brasileira. Ele produziu um documento que dizia que os índios só teriam aquele direito da Constituinte se eles estivessem naquele lugar, naquela hora que o Nelson Jobim marcou. Era uma gincana. Ele transformou a Constituição brasileira numa gincana, que deu nessa coisa que eles chamam de marco temporal. Ele abriu o precedente para depois o povo contra os índios, contra os direitos indígenas, produzissem uma emenda, a proposta de uma emenda à Constituição, que dizia que se os índios estivessem num determinado local, quando a Constituição foi promulgada, o Estado tinha que reconhecer aquele lugar. Mas se os índios tivessem sido jogados para fora daquele lugar ontem e promulgada a Constituição hoje, amanhã eles não podiam voltar mais. Por isso que eu falei que é uma gincana. E foi o ministro Nelson Jobim, esse ilustre brasileiro, que começou a dar esse rasgo na Constituição. Depois disso, muitos outros rasgaram pedaços da nossa Constituição. A nossa Constituição é tão nova, tadinha, mas ela já está toda esfarrapada. É interessante porque ela tem um gatilho apontado para o indígena. Mesmo a Constituição, quando ela fala sobre o índio, ela vê o índio como um órfão do Estado. Ele deve ser tutelado e protegido pelo Estado. Isso quer dizer que a terra não é dele, ele só tem usufruto da terra. Quando o índio morre, a terra volta para o Estado. Então é um gatilho disparado. Se eles matam todos os indígenas, a terra volta para o Estado. Então, se o indígena não está lá, então foi feito isso com o povo Chavante. Chegou uma grande empresa internacional, os indígenas começaram a ajudar, a colocar palanque, preparar toda a fazenda, né?
Quando a fazenda estava pronta, parou então o avião da FAB e colocou todos os indígenas, foram levados para esses campos de alojamento. Para eles voltarem para a terra deles, eles tiveram que voltar a pé, tiveram que fazer protesto, ficaram 11 meses na rodovia, crianças morreram, outras ficaram muito doentes, subnutridas, para conseguir voltar para a terra. Então, e quando voltam, eles têm direito a um trecho da terra. Então, por exemplo, o povo Bororo, eles eram donos de Goiás até a divisa com a Bolívia. Era um povo muito altaneiro. Hoje, onde esse povo está? Num pedaço de terra, sem nenhuma produção, onde só tem areia, não tem produção, não tem animais, não tem caça. Então, o que acontece quando eles se veem numa situação dessa? É a bebida. Então, hoje, o grande problema do povo Bororo é que há muitos alcoólatras, né? Mas eles não têm perspectiva de horizonte. Se eles saírem da terra, eles perdem o direito à terra. Então, eles devem ficar na terra. A terra que foi deixada para eles, depois de serem donos de vastas áreas, hoje é uma terra improdutiva praticamente. Assim, com muitas pedras, arenosa, então não produz. Essa situação toda faz com que eles não vejam o horizonte. Daí vem o alcoolismo, daí vem o suicídio indígena, que é 400% a mais do que o suicídio no país todo, né? Porque não há uma visão de futuro. E mesmo esse jovem que vai para a faculdade, ele vai estudar, ele estuda, ele aprende, só que ele sabe que obrigatoriamente ele precisa voltar e morar na aldeia de novo. Porque ter a terra está ligado, então ele está preso àquela rotina da aldeia. Professora Nímeno, na sua opinião, no cenário que a gente tem hoje, teria algum ponto de onde começar? É um novo olhar que a gente precisa desde o início? Nós temos não só começar, mas continuar, que é o que dá legitimidade a esse lado da Constituição que preserva a cultura indígena. Né? Apoiar o indígena no sentido dele sistematizar o seu conhecimento, transformar, por isso que é importante a educação indígena, né? Com professores indígenas, porque são esses professores, esses profissionais indígenas que vão sistematizar esse conhecimento, valorizar, porque são esses conhecimentos que nos dão esperança de que existe assim, a possibilidade de viver na Terra em paz e harmonia. Porque a grande questão é que a sociedade não indígena é agressiva, competitiva, exploradora e predatória. A sociedade indígena, ela tem uma liga de solidariedade, ajuda mútua, de alegria por beber uma água pura, respirar um ar puro, e não são tão belicosos como essa outra sociedade. Então, tem que haver leis que, vamos dizer, mediem essa relação de forma que todos os diferentes possam viver juntos, de certa maneira, sem matar uns aos outros. Então, nós todos precisamos respeitar a sociedade indígena, valorizá-las, né, e deixar que elas progridam por si mesmas. O respeito com o cidadão, né? Uma coisa que me agride é quando alguém fala, você trabalha com indígenas, mas eles são civilizados? Aí eu falo assim, olha, todos os que vivem numa civilização é civilizado. Os indígenas isolados, que nunca tiveram contato conosco, com o branco, ele é civilizado, porque ele vive na civilização dele. Então a gente falta o respeito, não é uma questão de cor da pele, de saber mais ou menos. Falta o respeito como cidadão, da identidade que ele possui, né? O professor Ailton, numa fala dele, ele disse que o indígena, enquanto ele pôde, ele se recusou a ler e escrever.
Mas ele não fez isso porque ele não conseguia aprender a ler e escrever, mas foi um ato de resistência. Então, hoje, há muitos suicídios indígenas, também é um ato de resistência. Quando o indígena pinta todo o seu rosto, pinta seu corpo e vai fazer brigar pelos seus direitos, é uma resistência. Então, quando eles eram levados para esses aldeamentos e eram colocados em casas, eles saíam e iam dormir lá fora no chão. Então, é uma resistência silenciosa, mas é uma resistência. E eu acho que eles têm que ter esse respeito. Tem outro tipo de cultura e a partir dessa cultura diferenciada é que eles veem a vida. E a forma de resistência deles é uma resistência calada. Eles fazem em silêncio, como fizeram para não querer aprender a ler e escrever ou falar a nossa língua, né? É a tradição que mantém esse povo resistente, professor? É esse amparo na origem que os traz até aqui hoje? Eu chamo de memória, né? Memória. A potência que nos mantém vivos é a nossa memória e nós sabemos que é uma memória ancestral. Não é um folclore. É uma memória profunda e ela está assentada na pluralidade das visões que esses povos têm sobre o mundo que nós habitamos. Enquanto a gente estava ouvindo aqui a professora Águida, eu me lembrei do Mahatma Gandhi. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já teve notícia desse ilustre homem que viveu lá na Índia, né, o Mahatma Gandhi, uma liderança política e cultural muito importante do seu povo, que ajudou a libertar a Índia do domínio colonial da Inglaterra. O Mahatma Gandhi fez isso, lembrando o povo dele que era possível fazer uma resistência pacífica contra tanta violência. E a minha esperança é que essa memória que os povos indígenas têm da sua origem, da sua ancestralidade, nos dê força para seguir resistindo a tanta ignorância e violência e num mundo que está ficando cada vez mais complexo. Quando Mahatma Gandhi liderou a libertação da Índia, a gente tinha outro mundo. Nós tínhamos um mundo que tinha saído da Segunda Guerra Mundial traumatizado e que ansiava por viver em paz. Hoje parece que nós estamos vivendo num mundo que está todo mundo com o cérebro frito, louco, para uma guerra. Uma ganância desmedida. Nós não estamos vivendo um tempo favorável à paz, né? Então, quem tem algum sentimento profundo e que tem uma herança cultural que vale a pena difundir, deve fazer isso para a gente poder viver num mundo onde a violência não tenha tanta propaganda, né, favorável. Os Guarani Kaiowá, eles dizem que hoje um grão de soja vale mais que uma vida indígena no Mato Grosso do Sul. Porque é exatamente isso. É a posse da terra que é o que mais interessa. E o indígena, na verdade, ele não busca novas terras, ele quer a terra dos seus ancestrais, ele quer a terra onde foram enterrados seus antepassados, ele quer a terra que ele correu, que ele brincou, ele não busca novas terras, ele quer o direito ao que é dele, ao que já deveria estar demarcado e sendo respeitado a partir da nossa Constituição. Vivian, antes da gente fazer a nossa rodada final, tem um escritor brasileiro muito sábio que escreveu um livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Por um acaso, esse escritor, esse homem sábio está aqui. Professor, vai acabar mesmo? Como é que a gente vai adiar esse fim do mundo? É justamente nesse movimento de buscar uma cultura muito mais de paz que a gente consegue prolongar a nossa vida por aqui? Obrigado de vocês me surpreenderem com esse anúncio do escritor. Eu costumo dizer, olha, eu não escrevo. Eu publiquei 3 livros nos últimos 20 anos, mas eu não escrevi nenhum. Eu falei esses livros. Então são 3 livros falados nos últimos 20 anos e o último dele
Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele chama a atenção para essa quase impossibilidade de coexistir a ideia da modernidade, a ideia que se instalou lá na modernidade e que fundou o pensamento do desenvolvimento, do progresso, né, a modernidade modernizante, transformadora da vida, e que pôs a Terra como objeto de disputa entre os povos. O Ocidente inventou esse negócio da Terra ser uma mercadoria. O ter. Ter. Porque para o índio ele é da terra. E essa mentalidade, ela animou a vinda de todos os povos para diferentes lugares do mundo, mas no caso daqui da América, ele animou os europeus a correrem para cá para saquear a América. Aquela frase, fazer a América, é literalmente fazer a América, era comer a América. Então, o Brasil é parte dessa América que os europeus famintos vieram comer. E os territórios dos povos indígenas estão nesse lugar onde essa mentalidade progressista veio comer a terra. Então não importa quem está na frente, vão tirando todo mundo da frente. Um grão de soja vale mais do que uma vida. Toda essa aberração de valores, ela foi instituída por uma mentalidade. Então o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele é irmão de um outro livro bem mais, digamos, extenso, que tem o nome de A Queda do Céu, que é do Davi Copenau Yanomami. Então são dois indígenas com dois livros ao mesmo tempo, botando em questão o fundamento da máxima do Ocidente, né, de que a ciência e a tecnologia vão dar conta de resolver tudo. É mentira. Então, ele põe em questão essa ideia de que ciência e tecnologia vai resolver tudo e põe em questão também essa outra mentira de dizer que o dinheiro é o novo Deus da humanidade. Porque no fundo, independente de você ser católico, evangélico ou qualquer outra religião, o que as pessoas fazem é botar o dinheiro em primeiro lugar. Todas essas religiões estão fazendo isso. E todas as pessoas dessas seitas todas acham que é isso, que dinheiro é a coisa mais importante que tem. Então parece que depois da gente, do Ocidente, ter alcançado assim as raias da modernidade, ele decidiu criar um totem, que é o dinheiro, para ficar adorando o dinheiro. Se eles acham que o povo indígena é primitivo porque adora a floresta, os rios, as montanhas, o céu e as estrelas, eles deviam ser um pouco mais criativos e não ficar adorando dinheiro, porque dinheiro é uma besteira, dinheiro a gente fabrica. Matheus, mais que um programa, ensinamento hoje, né? Isso mesmo, esse programa foi mais do que especial e se você quiser rever esse programa, basta acessar nosso canal no YouTube, procure lá por TV Câmara São José do Rio Preto, você procure O Ponto de Vista e você vai encontrar esse programa e muitos outros com temas interessantes para você e para a sua família. É isso mesmo. Semana que vem a gente volta com outro tema interessante para você. Obrigado pela audiência. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau.